E aí, tudo bem? Imagina você lendo uma HQ nos anos 80 e 90 com o Darkseid. De repente você é transportado no tempo para 2021 e assiste a Liga da Justiça de Zack Snyder, o famoso Snyder Cut. Você ia curtir a representação dos personagens e a história. Conseguiria estabelecer um paralelo entre as HQs e esse filme que tá dando o que falar? Bem-vindo ao HQ que eu lia e o filme que eu vi. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal do YouTube, clica no sino e pede para receber todas as notificações e compartilha, mostra para quem você sabe que vai curtir. Para quem está vendo pela primeira vez esse quadro, primeiro eu mostro algumas HQs importantes com algum personagem do filme que saíram no Brasil até o ano 2000, depois eu falo dos personagens do filme, como são nas HQs, em seguida eu comparo a história do filme com as HQs e por fim eu dou a minha opinião sobre que obra é mais relevante ou interessante, as HQs clássicas ou o filme. Eu já mostrei algumas HQs que eu tenho com a Liga da Justiça no vídeo HQ que eu li e o filme que eu vi, Liga da Justiça. Então aqui eu vou mostrar algumas coisas que eu tenho com o Darkseid, que aparece no filme. Revista mais antiga que eu tenho, que aparece o Darkseid, Super-Homem, 36 de abril de 1987. Em meio à crise nas Infinitas Terras, Darkseid decide ocultar Apokolips para que o Anti-Monitor não consiga detectar a sua presença. História republicada em Crise nas Infinitas Terras, edição definitiva da Panini, de 2016. Lendas 1 de abril de 1988. Darkseid tem um plano para acabar com os heróis, enviar o glorioso Godfrey à Terra para com seus poderes voltar a população contra os superpoderosos. História republicada em Grandes Clássicos DC 10 da Panini, em 2007. Liga da Justiça 2 de abril de 1989. Após lendas, Darkseid envia as Fúrias Femininas para libertar Godfrey da prisão e elas enfrentam o Esquadrão Suicida. Super-Almanac DC 1 de 1990. Darkseid aparece na origem pós-crise do Senhor Milagre. Liga da Justiça Internacional 22. A Liga vai para Apokolips para libertar o Senhor Milagre e Oberon dá de cara com Darkseid. Republicada em Lendas do Universo DC, Liga da Justiça 4 da Panini, em 2020. Grandes Encontros Marvel e DC 2 de abril de 1993. X-Men vs Novos Titãs. E eles enfrentam a Fênix Negra e Darkseid. Legião dos Super-Heróis, a Saga das Trevas Eternas da Panini de 2008. Darkseid ressurge no século 30 e enfrenta a Legião. Odisseia Cósmica de 2015. Darkseid e Pai Celestial convocam vários heróis para enfrentar a entidade antivida. Em breve vamos contar essa história no quadro Formações Grandes Sagas. Coleção DC da Eagle Moss 82 de 2019. Na saga Quarto Mundo de Jack Kirby, conhecemos Orion, filho de Darkseid, criado em Nova Gênese, que tem como missão destruir a tirania do pai. Republicada em Lendas do Universo DC Quarto Mundo 1 da Panini, também em 2019. E Lendas do Universo DC Quarto Mundo 9 de 2021, o final da saga épica de Kirby. Orion tem seu combate decisivo com Darkseid. Atenção que vão rolar spoilers do Snyder Cut, fica ligado aí se você ainda não assistiu, vão rolar vários spoilers. Só vou falar de personagens que existem nos quadrinhos e foram criados antes do ano 2000. O personagem Ryan Choi existe nos quadrinhos, mas foi criado em 2006. Ele se torna um novo átomo nas HQs, talvez fosse o átomo da Liga do universo do Snyder. Eu já falei sobre o Batman do Ben Affleck, o Flash de Ezra Miller e o Coringa de Jared Leto no vídeo A HQ que eu li e o filme que eu vi, Esquadrão Suicida. Cards aqui para quem ainda não viu. Sobre o Batman nesse filme, eu já disse em outros vídeos que eu acho o visual do Batman do Zack Snyder o mais legal já visto no cinema. E o tom do personagem está correto nesse filme. Ele é um cara sério, sisudo e badass. Esse é o Batman. O do filme de 2017 fica fazendo gracinha, é um personagem equivocado e mal adaptado. Sobre o Flash nesse filme, muita gente está reclamando ainda do Flash ter uma pegada cômica, mesmo na versão do Snyder. Quem reclama que o Ezra Miller não é engraçado, eu até concordo, não dá pra rir com as piadinhas, isso aí ok. Agora reclamar que o Barry Allen não é engraçado, né, que o Barry Allen não pode ser engraçado, aí eu tenho algumas ressalvas. Sim, o Barry nas HQs não é engraçado. Aí algumas pessoas dizem que tinha que ser o Wally West, porque ele sim é um personagem engraçado. Aí tem duas coisas.
Eles não vão usar o Wally como Flash oficial hoje. Esses personagens são produtos. Hoje o Flash que é comercializado é o Barry Allen. Na minha época não, o Flash oficial que eles vendiam era o Wally. Hoje o Wally é outra coisa, é um personagem afro-americano. Mas o Wally não era engraçado nos quadrinhos. Ele era um cara sério, até bem melancólico. Ele só ficou engraçado na Liga da Justiça Europa. E isso foi aproveitado no desenho da Liga, porque um personagem precisa ser o alívio cômico. A mesma coisa no filme. Tem que ter o engraçadinho para que a interação entre os personagens seja mais rica. Eu não vejo problema nenhum no Flash ser o alívio cômico da história. Se era para ser alguém, tinha que ser ele. Sobre o Coringa nesse filme. Eu falei em outros vídeos e lives, o problema do Coringa do Leto não era ele, era mais a direção. O cara é um bom ator, poderia entregar um Coringa sombrio e denso, e é o que acontece no Snyder Cut. Uma cena muito legal no futuro apocalíptico, com o qual o Bruce Wayne sonha, e que poderia se tornar realidade numa continuação. O diálogo entre o Coringa e o Batman é muito bom, um dos destaques do filme. Já falei sobre o Superman de Henry Cavill, a Lois Lane de Amy Adams, o Cyborg do Ray Fisher, o Aquaman do Jason Momoa, o Lex Luthor de Jesse Eisenberg, o Alfred de Jeremy Irons, a Martha Kent de Diane Lane e o Silas Stone de Joe Morton no vídeo HQ que eu li e o filme que eu vi, Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Sobre o Superman nesse filme. Aqui sim a gente vê um Superman mais confiante e menos manipulável que em Batman vs Superman. Finalmente a gente vê o traje negro, embora eu preferisse que fosse sem capa e com mullet. E também preferiria que o retorno do Super se desse de uma forma diferente, que ele fosse trazido pelo Darkseid para ser seu soldado. Mas tudo bem. Outro ponto positivo é o Superman não matar ninguém deliberadamente, embora seja bem violento em algumas cenas. Sobre o Cyborg nesse filme. Agora o Cyborg tem uma história no filme, dá pra entender o que aconteceu com ele. E a história dele é uma das mais importantes para a trama do filme. No filme agora a gente vê que ele sofre um acidente terrível de carro. Sua mãe morre e ele perde do tórax para baixo e o braço esquerdo. O pai dele usa a caixa materna para criar o corpo cibernético do Victor. Na origem clássica dos quadrinhos, o pai traz uma criatura de outra dimensão que destrói grande parte do corpo do Victor. O Silas então cria com alta tecnologia as partes robóticas do Cyborg. Sobre o Silas Stone nesse filme, finalmente o personagem tem uma história. A gente vê ele morrer, porque o Silas é um personagem que morre, essa é a função dele. E a gente vê que o papel dele no filme é muito importante. Já falei sobre a Mulher Maravilha de Gal Gadot, a Hipólita de Connie Nielsen e a Antíope de Robin Wright no vídeo HQ que eu li e o filme que eu vi, Mulher Maravilha. Sobre a Mulher Maravilha nesse filme, uma mulher boa, do bem, mas feroz na batalha. A Diana, a Diana é uma amazona, ela tem que lutar com alguém e cortar a cabeça do inimigo mesmo. Obrigado, Snyder, porque Mulher Maravilha que não dá soco e não luta, não dá. Falei sobre o Vulco de Willem Dafoe no vídeo HQ que eu li e o filme que eu vi, Aquaman. Falei sobre o Comissário Gordon do J.K. Simmons, o Lobo da Steppe de Ciarán Hinds, a Mera de Amber Heard, o Henry Allen de Billy Crudup e o Exterminador de Joe Manganiello no vídeo HQ que eu li e o filme que eu vi, Liga da Justiça. Sobre o Gordon nesse filme. A participação do Gordon é maior, mas não tão relevante quanto eu imaginava. No filme de 2017, se você piscar, você nem vê o Gordon. Mas mesmo agora no Snyder Cut ele tem algumas falas a mais, mas é uma participação pequena. Claro que deviam ter planos para mais filmes com ele, porque é um excelente ator, mas... Sobre o Lobo da Steppe nesse filme. Talvez a alteração mais gritante do filme. O Lobo da Steppe de 2017 é uma coisa vergonhosa, um CGI mal feito, um negócio feito de plástico parece. Agora é um personagem visualmente muito legal e tem uma relevância na história muito maior. Eu queria ver um visual mais parecido com a versão do Kirby, mas eu gostei muito de como ficou no filme. E o fim do personagem no filme de 2017 é constrangedor de ridículo, né? Ele fica com medo e é morto pelos parademônios. É uma bosta. Aqui é um final violento e visceral. O Darkseid pisando na cabeça decepada é do cacete, não tem comparação. E eu falei sobre o Kilowog nos quadrinhos no vídeo HQ que eu li e o filme que eu vi, Lanterna Verde. Sobre o Kilowog do Snyder Cut. Não é interpretado por nenhum ator específico e só aparece em uma cena no futuro apocalíptico, morto em meio aos escombros da Sala de Justiça. Um easter egg para os fãs,
com um visual muito mais reverente às HQs do que o usado no filme do Ryan Reynolds. A Elinor Stone é interpretada por Karen Bryson. A primeira aparição dela foi em New Teen Titans 7 de 1981. A personagem foi criada por Marv Wolfman e George Paris. A última vez que essa história foi publicada no Brasil. Lendas do Universo DC, Os Novos Titãs 2 da Panini, de 2018. Finalmente, eu vou falar vários finalmente nesse vídeo. A gente vê a mãe do Victor e como ela morre. Nas HQs, a criatura de outra dimensão que fere mortalmente o Victor também mata a Elinor, e no filme é no acidente de carro. A Iris West é interpretada por Kiersey Clemons. A primeira aparição da Iris foi em Showcase 4 de 1956, personagem criada por Robert Kanigher e Carmine Infantino. A última vez que essa história foi publicada no Brasil foi na coleção DC 75 anos 2 da Panini, de 2010. Finalmente, olha aí, outro finalmente, vemos a Iris no cinema. Também uma participação rápida, uma cena até meio chatinha, em super slow motion, mas é legal ver a personagem finalmente estreando no filme do Snyder. Nas HQs, Iris é repórter na cidade de Central City e namorava o Barry, que sempre chegava atrasado nos encontros, até que se torna o Flash. Darkseid. O Darkseid é interpretado por Ray Porter. Primeira aparição do Darkseid. Ele aparece muito rápido em Superman's pal Jimmy Olsen 134 de 1970, mas a sua aparição completa acontece em Forever People 1 de 1971. Foi criado, claro, por Jack Kirby. A última vez que essas duas edições foram publicadas no Brasil, Lendas do Universo DC, Quarto Mundo 1 da Panini, de 2019. Finalmente a gente vê o Darkseid no cinema, e é muito foda. Quando saiu aquele primeiro trailer do Snyder Cut com aquela primeira imagem do Darkseid, eu achei muito ruim. Eu fiquei com receio que fosse ficar tosco, mas não, ficou demais. Só dá pena saber que provavelmente a gente não vai ter uma continuação com o Darkseid invadindo a Terra. Nas HQs, assim como no filme, Darkseid é o regente de Apokolips, um planeta que é meio que uma representação do inferno. A sua contraparte é Nova Gênese, governada pelo Pai Celestial. O grande interesse de Darkseid é encontrar a equação antivida, algo que o ajudaria a conquistar o universo. A equação antivida é mencionada no filme. O Lobo da Steppe a detecta na Terra, e isso seria a motivação de Darkseid para invadir o planeta, em uma possível continuação. O Desaad é interpretado por Peter Guinness. A primeira aparição do Desaad foi em Forever People 2 de 1971, personagem criado por Jack Kirby. História publicada em Lendas do Universo DC, Quarto Mundo 2 da Panini, de 2019. Tanto nas HQs quanto no filme, Desaad é o lacaio de Darkseid, uma espécie de braço direito e conselheiro. Nas HQs o personagem é vil e traiçoeiro e até já traiu Darkseid em alguns momentos. O filme adapta o visual do personagem e o deixa mais alienígena, não com uma aparência humana como ele tem nas HQs. Caçador de Marte. O Caçador de Marte é interpretado por Harry Lennix. A primeira aparição do personagem foi em Detective Comics 225 de 1955. O personagem foi criado por Joseph Samuelson e Joe Certa. A última vez que essa história foi publicada no Brasil foi na coleção DC da Eagle Moss 10 de 2016. A gente sabia da existência de uma cena em que aparecia o Caçador de Marte e estava ansioso para ver. Ele é o Colvin Swanwick, um personagem que já tinha aparecido em outros filmes. Achei demais ver o personagem no filme, mas achei que seria só um aceno para os fãs, só essa cena aí, aquela cena que, né, que ele conversa, ele se transmuta na Martha e conversa com a Lois Lane. Mas não, ele retorna na cena final, fazendo um link com o que seria uma possível continuação. Achei demais. Nas HQs, John Jones é um nativo de Marte trazido para a Terra pela tecnologia de teleporte de um cientista. Ele fica exilado na Terra e passa a combater o crime por aqui. Com o tempo, a origem e os poderes do John vão evoluindo e mudando. A gente descobre que a sua forma original é diferente da sua versão heróica. Ele vai ganhando mais poderes e uma fraqueza: o fogo. O Caçador de Marte fez parte da Liga da Justiça em diversas encarnações da equipe, inclusive na primeira aparição do grupo, em 1960.
O Lanterna Verde Yalan Gur aparece no filme, ele não é interpretado por nenhum ator específico, é uma criatura em CGI. A primeira aparição desse personagem foi em Green Lantern 19, de 1991. Ele foi criado por Jared Jones, Mark Bright, Joe Staton e Martin Nodell. Essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, Yalan Gur era um Lanterna Verde que protegeu a Terra séculos atrás. Ele consegue tirar a limitação do anel de não ter efeito sobre tudo que é amarelo, mas acaba corrompido e escraviza a população da China. No filme, ele é o Lanterna que a gente vê naquela batalha na Terra, Atlântida e Temícera contra Darkseid e suas hordas. Yalan Gur morre durante esse combate. E a Vovó Bondade aparece no filme, ela é interpretada por uma atriz que não está acreditada, não sabemos quem é. Primeira aparição da Vovó Bondade foi em Mr. Miracle 2, de 1971. Ela foi criada por Jack Kirby. A última vez que essa história foi publicada no Brasil também foi em Lendas do Universo DC Quarto Mundo 2, da Panini, de 2019. Nas HQs, Vovó Bondade é um dos generais de Darkseid em Apokolips. Ela treina os soldados de Darkseid, entre eles Scott Free, o Senhor Milagre, filho do Pai Celestial. No filme ela aparece ali ao lado do Darkseid, como um baita aceno para os fãs. Após os eventos de Batman vs Superman, Bruce Wayne fica obcecado com seu pesadelo com um Flash vindo de um futuro pós-apocalíptico em que houve uma invasão alienígena. Ele convoca então várias pessoas superpoderosas para ajudá-lo a combater essa ameaça e forma a Liga da Justiça. E tem realmente uma invasão acontecendo, encabeçada pelo Lobo da Steppe de Apokolips. Ele quer encontrar as 3 caixas maternas que estão na Terra, artefatos superpoderosos que unidos podem destruir o planeta. O Lobo da Steppe é um servo de Darkseid, governante de Apokolips. Para deter o Lobo da Steppe e a sua horda de parademônios, a Liga vai ter que usar todo o seu poder e trazer de volta o Superman. Nas HQs, um tempo após a sua morte, o Superman retorna com mullets e um traje negro. Nas HQs, ele é ressuscitado pelo Erradicador, um ser que tinha por objetivo salvar qualquer vida kryptoniana. No filme, um futuro apocalíptico ameaça os heróis. Nele, Lois Lane foi morta e o Superman se torna maligno. Dá a entender que ele passa a servir Darkseid. Nas HQs tem uma história em que o Superman sofre lavagem cerebral e passa a servir Darkseid. E também existe a saga O Reino do Amanhã, um futuro em que o Superman não fica insano, mas se afasta da humanidade quando os heróis se tornam muito violentos. Na luta contra o Superman, o Flash bate contra uma parede que traz o nome de pessoas mortas no confronto entre Superman e Zod, ocorrido em O Homem de Aço, e ali a gente vê escrito Ben Parker, um easter egg do Homem-Aranha no filme da Liga. Zack Snyder faz uma aparição rápida no filme, na cena em que Lois pega uma xícara de café. No futuro apocalíptico, o Coringa entrega uma carta de baralho para o Batman que representaria a trégua entre eles. Essa carta havia aparecido em Batman vs Superman, presa na arma do Batman. Foram filmadas cenas novas para o Snyder Cut apenas com os seguintes atores: Ben Affleck, Ezra Miller, Ray Fisher, Joe Manganiello, Amber Heard, Harry Lennox e Jared Leto. Todos os outros atores aparecem em cenas que já haviam sido filmadas previamente. No futuro apocalíptico, a gente vê que vários personagens estão mortos: Lois Lane, Aquaman, Mulher Maravilha e até a Arlequina. A gente vê numa cena um teste de gravidez na gaveta de Lois. A ideia do Snyder é que ela estaria grávida, e no futuro pós-apocalíptico, seu filho se tornaria o novo Batman, após o Bruce se sacrificar para salvar a Terra da ira do Superman. A conversa do Exterminador com Lex Luthor era uma deixa para o filme do Batman, aquele que seria dirigido por Ben Affleck e que foi abortado. Mark McClure tem um papel pequeno como o policial Jerry. Ele interpretou Jimmy Olsen nos filmes do Superman de Christopher Reeve. Todas as cenas filmadas por Joss Whedon para a versão de 2017 não aparecem no Snyder Cut. Superman de bigode apagado, a família russa salva pelo Flash, a corrida entre Superman e Flash, Superman rindo no final da luta contra o Lobo da Steppe, Aquaman sentado no laço contando a verdade e Flash fazendo desenho na cara de um sujeito folgado na prisão. São só algumas cenas que não estão nesse filme. O filme é dedicado à filha de Snyder, Autumn, que se suicidou em 2017. Nos créditos a gente ouve a música Hallelujah,
que além de poder ser interpretada como uma música de alívio pelo filme estar finalmente saindo, era também a música preferida de Autumn. O que é melhor, as HQs clássicas com Darkseid ou Liga da Justiça Snyder Cut? O Snyder foi vítima da polarização, que é um mal terrível que está prejudicando a gente como seres humanos e está presente em tudo, política, esportes e até nos quadrinhos. Quando houve a polêmica entre os que adoraram e os que odiaram Batman vs Superman, as posições das pessoas ficaram radicalizadas. Alguns até hoje se referem ao Snyder como um deus e outros dizem que ele é o pior diretor da história. Eu fiz vídeos sobre todos os filmes do Snyder da DC e eu sempre adotei uma postura crítica sobre o trabalho do cara, mas também exaltando o lado positivo dele. Tem coisas no estilo dele que eu não curto muito, mas eu nunca achei os filmes dele ruins. Até costumava brincar que estava com saudade dele, depois desses últimos filmes da DC. Esses sim, filmes que eu não gostei. A questão agora é que essa polarização continua, mas foi invertida. Antes a pessoa tinha vergonha de dizer que gostou do filme. Agora tem vergonha de dizer que não gostou, porque se disser, vai ser massacrada nas redes sociais. Pessoal, cada um tem o direito de achar o que quiser do filme, né? E tem outros caras que agora dizem que o Snyder Cut é a melhor coisa já feita no cinema e que a Marvel só faz merda. Outra polarização babaca. Moçada, dá pra adorar o Snyder Cut e também adorar Falcão e o Soldado Invernal, beleza? Sobre o Snyder Cut, minha opinião. É o filme mais empolgante que eu vi da DC desde, talvez, sei lá, a trilogia do Nolan. Aliás, eu acho até melhor que os filmes do Nolan, mas isso é uma coisa pessoal minha, tá? Quem acompanha o meu canal sabe que eu não curto tanto a abordagem hiperrealista do Nolan, tirando todo o aspecto fantasioso do universo do Batman. O que um fã como eu quer ver é o que o Snyder Cut trouxe, uma abordagem madura em um universo de personagens fantasiosos. E um universo que se expande, que traz novos personagens, um universo de ação em que ocorrem combates viscerais. Eu gostei muito do filme. Os aspectos negativos são os mesmos que não me agradam na obra do Snyder. O excesso de slow motion, trilhas meio bregas, algumas escolhas dele que não me agradam muito. Mas isso é muito pequeno perto do aspecto positivo da obra. Eu vejo alguns canais sempre se pegando nos mesmos temas. O que você achou da paleta de cores? Sério, cara, os fãs não estão nem aí pra isso, a gente quer vibrar com a história. Adorei ver o Darkseid, o Caçador de Marte, valeu a pena viver essa experiência. O começo do filme tem muito slow motion, eu já estava até falando pra mim mesmo. Tava com saudade dele, agora aguenta. Agora, quando a coisa engrena, principalmente do meio pro final do filme, é muito, muito legal. Infelizmente a gente termina com aquela sensação ruim de saber que talvez não veja nunca a continuação que o Snyder tinha pensado, a invasão de Apokolips. Eu queria demais ver isso. Será que a força da galera que lançou o Release the Snyder Cut agora consegue fazer a Warner apostar na sequência? Seria demais. Mas e aí? O que é melhor, HQ ou filme? Eu acho que o Snyder merece essa redenção que está conseguindo agora. O cara passou por um período bem complicado e conseguiu provar que o que ele tinha pensado para o filme da Liga era um negócio muito legal. Em reconhecimento a isso e a esse filme, repito, um dos filmes mais empolgantes da DC já feitos, eu vou ficar com o filme. Valeu por ter assistido. Algumas HQs que eu mencionei nesse vídeo estão à venda na Amazon, deixei os links na descrição. Compra pelo meu link que você ajuda o canal. Valeu! Toda sexta-feira às 8 horas da noite tem live do Zona de Distorção. Eu, André e Moisés ao vivo no canal Nerd Fusão. Não perde. E essa semana aqui tem um Zona de Distorção gravado sensacional. A história da DC Comics. Tá imperdível, moçada. Vocês têm que ver esse vídeo. Eu, o Moisés e o André contando toda a história da DC desde a sua criação até os dias de hoje. Muito, muito legal. Galera, eu quero falar aqui de um canal que vocês precisam conhecer. Calango Nerd, do meu amigo Givago. O cara é muito divertido, ele faz uns personagens, ele fala sobre muita coisa da cultura pop. O cara é um fanzaço de Transformers e um monte de coisa legal, quadrinhos. Vocês têm que conhecer o canal do cara e o cara é muito gente fina. Tá aqui o endereço, ó. Confiram lá o conteúdo do Calango Nerd. Por hoje é só, nas próximas semanas... Semana que vem, finalmente assistindo HQ X-Men parte 3, parte final do arco de Claremont e Smith. Depois, tudo que você precisa saber, Cards, finalmente também. Depois, Formações, Grandes Sagas, Odisseia Cósmica. E em breve,
a HQ que eu li e o filme que eu vi, Falcão e o Soldado Invernal. Quando acabar a série, a gente vai falar sobre tudo que rolou aqui. Até lá!